Em dezembro de 1945, um camponês chamado Muhammad Ali al-Saman estava cavando por adubo na base de um penhasco de pedra calcária chamado Jabal al-Tarif, a 11 quilômetros a nordeste de Nag Hammadi, no Alto Egito. A lâmina de sua enxada bateu em algo duro. Ele escavou e encontrou um jarro de barro vermelho com aproximadamente 60 centímetros de altura. Dentro do jarro havia 13 volumes encadernados em couro, 52 textos. Alguns tinham mais de 1.800 anos. Por um momento, Muhammad Ali não sabia o que estava segurando. Isso é o irônico. Ele estava segurando exatamente aquilo que a igreja primitiva tinha passado séculos tentando eliminar da face da terra. Mas o que é ainda mais estranho é que um desses textos descreve em detalhe clínico e preciso o que acontece com você depois que você morre. Não como metáfora, não como poesia, como um mecanismo. Fica até o final, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você olha para a luz no fim. O texto em questão chama-se Apócrifo de João. Ele foi encontrado em 4 cópias diferentes dentro dos 13 volumes, e isso não é normal. Quando um texto aparece em 4 cópias dentro de uma única biblioteca escondida, isso significa que para as pessoas que enterraram esses livros, aquele texto era o mais importante de todos. Era o núcleo, era a chave. E então vem a parte que muda tudo. Se você se interessa pelos textos que desapareceram antes que alguém pudesse lê-los, se inscreva agora. Para entender o que o Apócrifo de João diz, você precisa entender uma coisa sobre os gnósticos. Eles não tinham fé. Ou melhor, eles não achavam que fé era suficiente. A palavra gnosis em grego não significa crença, significa conhecimento direto, experiencial. A diferença entre acreditar que o fogo queima e colocar a mão nele. Para os gnósticos, o problema central da existência humana não era o pecado, era a ignorância, não saber quem você é, de onde veio e o que acontece quando você sai daqui. E o Apócrifo de João existe para dar exatamente esse conhecimento, não para você acreditar, para você saber e usar, porque segundo o texto, você vai precisar. O Apócrifo de João começa com uma cosmologia radicalmente diferente de tudo que a igreja oficial ensina. No começo, não havia o Deus amoroso que conhecemos. Havia a luz, uma luz silenciosa, perfeita, sem forma, e dessa luz emanaram seres. O texto os chama de aeons, mas um deles cometeu um erro, tentou criar sem permissão, e o que ele produziu foi defeituoso. Esse ser defeituoso chama-se Yaldabaoth. O texto descreve-o com precisão física, rosto de leão, corpo de serpente, e o mais importante, ele é cego, literalmente, estruturalmente. O nome alternativo que o texto usa é Samael, que em aramaico significa Deus cego. Outro nome, Saklas, o tolo. Esse ser que não consegue ver a luz acima de si, olhou para o vácuo abaixo e declarou, e o texto cita diretamente, eu sou um Deus ciumento, e não há outro Deus além de mim, mas existe. E Yaldabaoth criou então 7 assistentes. O texto lista os nomes deles um por um com precisão de inventário. O primeiro se chama Atot, as nações o chamam de o ceifador. O segundo é Harmas, o mal-olhado. O terceiro, Kalila Ombri. O quarto, Iabel. O quinto é Adonaios, chamado também de Sabaote. O sexto é Caim, que as nações chamam de o Sol. O sétimo é Abel. Cada um desses 7 governa uma esfera. Saturno, Júpiter, Marte, Vênus, Mercúrio, Sol, Lua. 7 camadas entre você e o que o texto chama de pleroma, a plenitude da luz original. E é aqui que o texto se torna operacional. Quando você morre, segundo o Apócrifo de João, sua consciência começa a ascender. Mas essas 7 esferas não são apenas camadas do universo, são postos de controle. Em cada posto há um guardião. E cada guardião faz uma pergunta, e sem a resposta certa, sem o que o texto chama de gnose, o guardião não deixa você passar. O texto é específico sobre o que cada guardião testa. Atot, o ceifador, examina o que você colheu em vida. Harmas, o mal-olhado, mede o que você desejou para os outros. Adonaios testa sua relação com a autoridade, se você obedeceu por medo ou por entendimento. E cada prova não é sobre moralidade no sentido religioso, é sobre autoconhecimento. Você sabe por que fez o que fez?
Você sabe quem você é por baixo do que as circunstâncias fizeram de você? Se sabe, você passa. Se não, o guardião não precisa te forçar para baixo. Ele simplesmente não abre a porta. E a consciência, sem direção, sem ancoragem, retorna ao único lugar que conhece, a matéria. O que ele faz, em vez disso, é devolver você, não para onde você estava, para um novo corpo, uma nova vida, um novo começo, sem memória do que você era, do que você aprendeu, de quem eram as pessoas que você amou. Começar tudo de novo, do zero. Temos o resultado, não temos a causa, a não ser que o texto esteja certo sobre a causa. Mas o apócrifo de João não está sozinho nisso. Existe outro texto de Nag Hammadi chamado Piste Sophia, e ele descreve o mecanismo de uma forma ainda mais mecânica. Segundo a Piste Sophia, os Archons não te aprisionam pela força. Eles não precisam. Eles usam o que você já tem dentro de si: memória, culpa, apego. Eles fazem com que a alma se autocondene. A prisão não é externa. É construída com o material que você mesmo forneceu durante a vida. Uma inscrição, um mecanismo, nenhum paralelo na teologia ocidental conhecida. E agora vem a parte que a Igreja deliberadamente tentou apagar. Os códices de Nag Hammadi foram enterrados por volta do ano 390 d.C., não por acidente, por medo. Em 367, o bispo Atanásio de Alexandria enviou uma carta circular a todos os mosteiros do Egito. Ele listou os textos que os cristãos podiam ler e ordenou que qualquer coisa fora dessa lista fosse destruída. Os monges do mosteiro de São Pacômio, perto de Nag Hammadi, não obedeceram completamente. Eles colocaram os textos em um jarro de barro, fecharam e enterraram na base da rocha. Eles sabiam que estavam guardando algo que o mundo oficial queria fazer desaparecer para sempre. Mas isso já não era a primeira vez. O gnosticismo tinha sido declarado heresia no segundo século. 200 anos antes de Constantino, 200 anos antes do Concílio de Nicéia. Os textos foram queimados, as comunidades foram dispersadas, os professores foram silenciados um por um. Por quê? O texto responde com clareza brutal. O gnosticismo ensina que você não precisa de intermediário entre você e o divino. Sem padre, sem ritual, sem sacramento, sem instituição. O conhecimento é direto e, portanto, a autoridade que ele confere também é direta. Isso era estruturalmente inaceitável para uma igreja que estava construindo um império hierárquico sobre a necessidade de mediação. Se você pode acessar o divino sozinho, não precisa da igreja. E se não precisa da igreja, o poder dela desaparece. O que foi suprimido não era apenas teologia. Era a possibilidade de você passar pelos 7 postos de controle sem que ninguém pudesse cobrar pedágio. E a história continua além de 390. Em 1945, Muhammad Ali encontrou o jarro. E então, aqui está algo que quase ninguém menciona. Um monopólio de acadêmicos bloqueou a publicação dos textos por décadas. O acesso era restrito. O processo era opaco. Foi só quando o estudioso James Robinson interviu que os códices de Nag Hammadi foram finalmente abertos ao público, nos anos 70. 1.600 anos enterrados no Egito, seguidos por mais 30 anos de burocracia acadêmica. Agora, deixa eu ser claro. Eu não estou dizendo que Yaldabaoth existe literalmente. Não estou dizendo que há 7 guardiões físicos esperando por você entre os planetas. O Apócrifo de João é um texto do 2º século, escrito numa tradição específica, com uma linguagem simbólica densa. Mas existe uma coisa que eu não consigo fechar. Em 1990, o pesquisador Rick Strassman iniciou um estudo com voluntários humanos usando DMT, dimetiltriptamina, uma molécula produzida naturalmente no cérebro de mamíferos. O que esses voluntários descreveram repetidamente, sem se conhecerem, sem terem combinado nada, foi isto: um túnel, uma luz intensa, seres, uma revisão completa de tudo que tinham vivido e, em alguns casos, uma barreira. Algo ou alguém que os impedia de continuar. Em 2019, pesquisadores da Universidade de Michigan mediram os níveis de DMT no cérebro de ratos em parada cardíaca induzida. Os níveis subiram no momento da morte. O cérebro, nos instantes finais, produz algo. O Apócrifo de João foi escrito 1.800 anos antes dessas pesquisas e descreve um corredor após a morte. 7 pontos de verificação.
a necessidade de saber quem você é para conseguir continuar. O texto chama esse saber de gnose. A ciência ainda não tem nome para o que esses voluntários encontraram, mas os dados estão começando a aparecer, e é aqui que isso se torna sobre você. Toda vez que você esquece quem é, quando age por medo, quando se autocondena, quando abandona o que sabe ser verdadeiro em troca de aprovação. Segundo essa estrutura, você está oferecendo exatamente o material que mantém o ciclo girando: culpa, apego, ignorância de si mesmo. Os gnósticos tinham um termo que aparece uma única vez em todo o apócrifo de João, sem paralelo em nenhum outro texto da época: autognoses, autoconhecimento como ato cosmológico, saber quem você é, não como exercício psicológico, mas como preparação para o que vem depois de tudo. O texto instrui o iniciado a memorizar os nomes dos guardiões, não por superstição, porque nomear é reconhecer, e reconhecer desfaz o poder da surpresa. Quando você chega à primeira esfera e ouve Ato te perguntar o que você ceifou, e você sabe que a resposta não é uma lista de ações, mas uma identidade, a porta se abre. Não é sobre ritos, não é sobre doutrinas. É sobre conhecer a si mesmo com suficiente clareza para que nenhuma pergunta de nenhum guardião possa te segurar. Em dezembro de 1945, aquele jarro de barro permaneceu intocado por 1.600 anos numa rocha do Egito. Dentro dele, 52 textos esperavam. E entre eles, um que a igreja queimou, baniu, perseguiu e tentou fazer desaparecer por quase 2 milênios. Porque se o que o texto diz é verdade, a última coisa que qualquer sistema de poder quer é que você saiba o que te espera do outro lado e que chegue lá sabendo seu nome. A próxima vez que você ouvir sobre a luz no fim do túnel, você vai ter uma segunda pergunta. Não apenas o que é essa luz, mas quem está do outro lado dela.